pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como empreendedorismo, educação, ciências e artes, para que possam inspirar sua trajetória de vida. O nosso convidado de hoje é o Alex Costa, com o tema A Importância da Inovação nas Empresas. Tudo bem? Tudo sim, com você. Tudo ótimo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Fatiar. Quem experimenta, prefere Fatiar. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Alex Costa é engenheiro da computação, MBA em gestão de projetos, certificação PMP, PMI, CEO da startup MySquare, host do Amazon Tech Podcast, que é o estúdio que a gente faz o nosso podcast, especialista em inovação com mais de 10 anos de experiência na área. Novamente, agradeço por ter aceitado o nosso convite bastante tempo aqui de especialista, né? Sim, sim. Bom, o Kids Talks, ele tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados desde sempre, que é a seguinte: todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que o Alex desejava ser enquanto crescesse? Nossa, primeiramente, Letícia, te agradecer pelo convite, tá? Tá aqui conversando com você. Você, uma criança com 10 anos de idade, tá tocando um podcast, tá toda semana aqui com uma pessoa para conversar. Isso vai te enriquecer muito como pessoa, no teu desenvolvimento pessoal. E muito obrigado, né, por ter me chamado aqui. Isso é sinal que você também tem vontade de aprender um pouco sobre inovação. E eu acredito que inovação é uma das coisas que todo mundo tem que levar para a vida. Mas voltando à pergunta, falando sobre o que eu pensava em ser quando era criança, a primeira coisa que eu pensei, foi que eu me lembro, era que eu falava que eu ia ser dentista, né? Mas aí, à medida que o tempo foi passando, as coisas foram mudando, todo ano eu tinha uma carreira nova, e no final, né, quando chegou o momento aí, eu acabei optando por engenharia da computação. Mas no começo eu pensava em ser dentista. E você, o que você pensa de ser? Eu penso em ser engenheira da computação também. Engenheira da computação, olha, sim, muito legal. Eu quero muito me formar no MIT, o Massachusetts Institute of Technology. E eu também penso muito nessa área de tecnologia, porque essa área de tecnologia eu programo. Certo. Desculpa. E eu gosto dessa área porque ela é lógica, ela é mais fácil de entender do que as outras áreas pra mim. E eu sempre tive esse sonho, tipo, desde os meus 6, 7 anos, de ir pro MIT ou pra Harvard. E aí eu sempre quis essa área de desenvolvimento de software e engenharia da computação. Pô, legal. E hoje você pratica esse tipo pratica desenvolvimento de software ou coisa parecida? Eu pratico meio que a programação em um conceito muito básico ainda. Eu tô no Roblox Studio programando, sabe? Legal. Tipo, jogos pra poder, sei lá, um bloco ele mudar de cor daqui a 5 segundos. Aí eu faço a programação. Eu também tô programando chatbots, que sabe aqueles robozinhos de venda da Bemol? Sim, sei. Pois é, meio que eu programo isso daí também. Certo. Bom, isso daí que você está dizendo que faz, e justamente essa parte de chatbots, de desenvolver isso está atrelado muito à inovação. Inovação é justamente isso, é você buscar novos caminhos, né, para conseguir atingir resultados diferentes. Então, assim, o que você está tentando fazer é uma inovação no meio, já dentro do teu momento como infância. Não é normal uma criança de 10 anos já está desenvolvendo, tem um sonho de estudar no MIT, pelo menos agora vai se tornar cada vez mais normal, mas assim, não é tão normal as crianças terem esse desejo já na sua idade. Então, parabéns para você e seus pais por ter esse anseio de fazer isso. Ai, obrigada. Bom, vamos para a próxima pergunta? Vamos. Como surgiu esse seu interesse por tecnologia e inovação? Bom, é uma história bem longa, mas eu vou tentar resumir um pouco. O que acontece? Eu nasci
em Pedreiras, uma cidade do interior do Maranhão. E quando morava lá, já lá ali pelos seus 16 anos, lançaram o Orkut. Você não vai lembrar do Orkut, mas já ouviu falar. Eu sei o que é. Isso. Então, assim, quando se tinha um Orkut, que é antes do Facebook, muita gente utilizava o Orkut, mas não fazia o Orkut através do e-mail. Exemplo, hoje se eu quiser fazer o Facebook, eu preciso ter uma conta de e-mail. Naquela época o Orkut não permitia isso. Eu, com 16 anos ali, começando a mexer em computador, eu percebi que isso era uma falha e passava na Lan House e via alguém com aquela mensagem, com uma mensagem vermelha. Eu percebi que aquela pessoa não tinha e-mail, ia lá e fazia a conta e fazia meio que hackeava o Orkut das pessoas. Isso daí foi assim, era meio que uma diversão, né? E conseguir, era meio que um desafio, mas ao mesmo tempo eu fui tomando gosto pela tecnologia. Através disso, olha só, nunca tinha feito algo tão desafiador, então fui me desafiando cada vez mais no meio da tecnologia, e aí foi onde despertou o meu interesse. Eu comecei a pesquisar mais, gastava a horinha ali na Lan House, não sei se você chegou a ver a Lan House, onde você paga para usar durante uma hora o computador e acessar a internet. E aí, isso que me levou a ficar mais curioso, a aprender mais sobre tecnologia, sobre a parte de computação, esse tipo de coisa. Então, foi aí que me chamou a atenção para entrar na área de tecnologia. Pô, cara, que legal. O que é inovação? Tipo, tem um conceito fechado ou é aberto? Tem os dois. Tem um conceito fechado e tem um conceito aberto. Então, explica os dois. Vamos lá. Muita gente confunde o ponto, a palavra inovação com a palavra criação ou invenção. Existe uma grande diferença. Inovar, eu posso pegar essa garrafa de água, com água, e incrementar algo novo que ajude a sociedade e torne o processo de tomar água nela mais cômodo, mais eficiente, mais eficaz. Eu já inovei. O podcast, atualmente, ele é muito feito por adultos. Mas a gente tem agora uma criança de 10 anos fazendo podcast. Você acaba de inovar no meio dos podcasts. Então, a questão de inovar, fazer inovação, ela depende muito do que você acrescenta no que já existe, quanto também depende do ponto de referência que você está. Quando eu falo ponto de referência, é onde você está. Né? Então, assim, o conceito de inovação é quando eu pego algo que já existe e acrescento algo naquilo e melhoro com benefício para a sociedade. Então, eu estou inovando. E quando eu falei ali que tem o conceito de inovação fechada e o conceito de inovação aberta, eu falo também que vamos supor, você trabalha numa certa empresa. Você cria um projeto para melhorar algo dentro da empresa, mas você é funcionário da empresa. Isso se chama inovação fechada, porque você criou uma solução que só serve naquele momento para aquela empresa na qual você trabalha, só é utilizada dentro daquela empresa. E a inovação aberta é quando você melhora algo dentro da empresa, percebe que aquela dor, outras empresas também têm, e eu transformo aquilo em produto. Eu ofereço essa mesma solução para outras empresas. Então, ao invés de produzir aquela solução só para minha empresa, eu também pego aquela mesma solução e vendo para outras empresas e começo a gerar uma nova fonte de renda para a minha empresa. Isso é chamado de inovação aberta. Então, eu tenho a inovação fechada e tenho a inovação aberta. O que é essa dor na empresa? O que significa essa expressão? A dor que a gente fala é o problema que existe dentro de uma empresa que precisa ser resolvido. Exemplo, todo mês eu preciso comprar uma garrafa de água mineral. A empresa precisa comprar uma garrafa de água mineral. Mas todo mês ela tem que escrever como é essa água, como ligar para os fornecedores. Então, isso é um problema. Isso onera tempo dos profissionais que estão nessa empresa. Então, isso é uma dor. E aí, como é que eu resolvo? Eu vou lá, construo uma solução em que eu automatizo esse processo. Então, eu resolvi a dor dessa empresa, esse problema, entendeu? Entendi. Bom, vamos para a próxima pergunta? Sim.
Agora, como nasceu o Amazon Tech Podcast? Esse daqui que tá bem aqui atrás. Bom, o Amazon Tech Podcast, ele é uma idealização que tem por trás o objetivo de ajudar as pessoas, e principalmente pessoas que não têm uma perspectiva de profissão. Exemplo, hoje já é normal uma criança de 10 anos querer se tornar um engenheiro de computação, como você, né? Na minha época, com 10 anos, nem existia essa profissão. Não. Ainda. Existia o cientista de dados, certo? Não existia tantas derivações porque a tecnologia não era tão bem difundida. Baseado nisso, o Amazon Tech ele veio para mostrar para a maioria das pessoas que desenvolver software pode ser a solução para a vida de muita gente. Um exemplo disso, muitos amigos meus, eles trabalham aqui no Amazonas, né? Na verdade, eles moram aqui no Amazonas e trabalham para o Canadá, trabalham para a Alemanha, trabalham para empresas em Portugal, trabalham para empresas dos Estados Unidos e moram aqui em Manaus e ganham em dólar, ganham em euro. São muito bem remunerados, trabalham de home office na sua casa, no seu quarto. Então, se a gente começar a pensar nisso, a gente está vendo aí uma saída para muita gente. Por exemplo, existem jovens que hoje estão na rua fazendo, trabalhando em serviços ou fazendo coisas que não são produtivas e que, de repente, se eles conhecessem a programação, conhecessem o desenvolvimento de software, conhecessem o mundo de tecnologia, talvez isso seria uma mudança de vida para ele e para a família dele. Então, o Amazon Tech ele veio para mostrar esse mundo que existe e essa luz que pode ser seguida por várias pessoas. Então, o Amazon Tech ele veio para mostrar a tecnologia para o Amazonas, para a Amazônia. Mostrar que aqui existe também tecnologia. Aqui existe tecnologia de ponta. E isso é muito bom, porque tem muitas pessoas aqui no Amazonas, mesmo que elas não têm ideia o que é. Exatamente. E isso ajuda muita gente. Exatamente. Assim, isso é importante, a questão que você falou, Letícia, de não ter noção. Muita gente não sabe que, devido ao nosso polo industrial, as empresas multinacionais como Samsung, LG, Honda, nós temos tecnologias aqui que só existe em 3 lugares no mundo. Exemplo, uma das empresas que eu visitei recentemente, eles possuem uma máquina que faz engenharia reversa. Você pega um celular, eu quero entender todo o mecanismo desse celular, como que ele funciona, quais são as peças, quais são os componentes. Eu coloco dentro dessa máquina, essa máquina faz todo o escaneamento disso, me mostra tudo, como funciona, quais são as peças, e eu coloco isso em uma outra ferramenta, o software ele me fala até quem são os possíveis fornecedores no mundo. Sim, só existe 3 lugares no mundo que existe essa máquina, e Manaus é uma delas. Nossa, então, o Amazon Tech ele veio para trazer pessoas que tiveram esse tipo de contato e mostrar que aqui no Amazonas também existe tecnologia. E mostrar também essa luz para muitas pessoas que ainda não conheceram a tecnologia e mostrar para eles que existe uma caminhada a ser feita aí de muito resultado. Que eu sou exemplo disso. De trazer resultado para mim e para minha família através da tecnologia. Bom, qual é o exemplo de uma inovação que o senhor achou mais interessante de todas? Tipo, qual foi a inovação que o senhor achou assim? Pô, essa inovação é muito boa. Olha, recentemente eu perdi algumas noites de sono mexendo muito no ChatGPT. Atualmente é o ChatGPT. Mas para mim, Alex, na minha vida, a inovação, eu posso dizer que do século é o YouTube. Por quê? Porque o YouTube, olha só, isso aqui que a gente está fazendo. É para quê? Qual o objetivo? É lançar no YouTube. Certo? Qual é o objetivo da gente, muitas vezes, fazer um jantar novo em casa?
Pra postar no YouTube ou no Ao Instagram. contrário, muitas vezes a gente faz com o objetivo de testar algo que a gente viu no YouTube. Sério? Sim, você vê uma receita no YouTube, pô, vou fazer essa receita em casa com a minha família. O YouTube, você tem dúvida em qualquer assunto, você coloca no YouTube, você tem aquilo em formato de vídeo, passo a passo. Que isso é diferencial, é muito diferente de um mecanismo de busca que é o Google. O Google você coloca lá, o cara até coloca algumas fotos ilustrando, mas é diferente de você ver um vídeo da pessoa fazendo. É diferente de você ver aquilo acontecendo, né? Exemplo, ano passado não, já tem uns 2 a 3 anos, eu adotei um cachorro. Ai, qual é o nome dele? Costelinha. Assisti muito Doug Funny. Eu aprendi a cuidar do meu cachorro. Tomara que os veterinários não ouçam isso. Mas a maior parte das coisas, os cuidados que eu tive de cuidar do meu cachorro foi assistir no YouTube. Então, ele é uma invenção que ajuda o ser humano hoje em quase todas as áreas. Qualquer dúvida. Me diga uma coisa. Quantas vezes você já pesquisou algo no YouTube que você não sabia? Umas 4 vezes. Só 4 vezes? Só 4. E no Normalmente Google? eu pesquiso no TikTok. Olha só, é porque o TikTok ele já é uma derivação de uma inovação parecida com o YouTube, mas primeiro veio o YouTube e daí nasceu outras tecnologias semelhantes, porque foi identificado que o vídeo hoje ele ensina muito melhor, tem mais eficiência e eficácia do que texto, certo? Então você percebe que imagem ela é muito mais enriquecedora no processo de aprendizagem. E o YouTube, ele veio para isso. Todas essas ferramentas que a gente usa hoje, TikTok, Instagram, em formato de vídeo, eles são baseados em aprendizagem como o YouTube. O YouTube está como o segundo maior mecanismo de busca de conhecimento do mundo atualmente. Nossa. Só perde para o Google, porque o Google é uma pesquisa rápida. Por exemplo, o significado de uma palavra eu vejo rápido no Google. Mas o YouTube ele vem em segundo lugar. Então, para mim, a invenção do século É o YouTube. é o YouTube. Não, mas tipo, o YouTube é bom porque dá pra você ter, sabe, a memória fotográfica. Sei lá, tu estuda pra uma prova no seu assunto. Exatamente. Aí você vai lá e memoriza mais as imagens do que o texto em si. Exatamente. E aí fica mais fácil pra você fazer a prova. Exatamente. Você tem aulas gravadas no YouTube, você tem tudo disponível no YouTube. Hoje já existem derivações, sites parecidos com o YouTube, canais de aprendizagem parecidos com o YouTube. Mas o pioneiro disso tudo foi o YouTube pra gente. Sim. Sabe? Então, pra mim, a maior invenção é isso. Através do YouTube, acelerou muito outros estudos, outras invenções, porque disseminou o conhecimento no mundo. Ficou mais fácil você ter acesso ao conhecimento depois do YouTube. Por isso eu acredito que a invenção do século, para mim, é o YouTube. Quais são as principais tendências da inovação nas empresas? Bom, quando a gente vai falar de tendências de inovação dentro da empresa, a gente tem que olhar para 2 aspectos. A inovação que é para resolver internamente algum problema, ou até mesmo aquele processo de se inovar para gerar novas receitas. As principais tendências dentro dos processos internos da empresa, atualmente, é a utilização de inteligência artificial. ChatGPT, chatbots, como você está aprendendo a desenvolver. Pode O falar. Bing também. Exato, é um exemplo de inteligência artificial. É engraçado, Letícia, trazer esse assunto porque há 10 anos atrás, não vou nem 10, 5 anos atrás, a gente pensava o quê? Nós como seres humanos, que os primeiros trabalhos a serem extintos seriam os trabalhos repetitivos. Como, exemplo, motorista, atendente de posto, frentista. Todos esses trabalhos braçais seriam substituídos rápido por robôs. A inteligência artificial veio e virou o jogo. O que a gente vê, os primeiros trabalhos a serem substituídos mais próximo agora, são os trabalhos de análise. Por quê? Exemplo, dentro do teu trabalho, dentro do meu trabalho, eu tenho
uma planilha em Excel com mais de 5.000 linhas de informações. O que é mais rápido? Uma pessoa analisar essa planilha ou uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial é 1000 vezes melhor. Agora a gente sabe disso. Mas há 10 anos atrás, 5 anos atrás, isso não era possível. Então, esse processo de análise, ele vem avançando muito. E ele vem colocando algumas profissões de análise em xeque. Quer ver só um exemplo? A advocacia está sendo colocada em xeque com inteligência artificial. Medicina, ali naquele primeiro contato com o paciente, ele está sendo substituído em alguns pontos por inteligência artificial. O professor, ele vai ficar só para retirar dúvidas. A gente já tem exemplo disso. Profissionais como analistas, nossa, até esses estão com os dias contados. O desenvolvedor de software também já vai ser reduzida a quantidade por conta da inteligência artificial. Então, meio que virou o jogo. Os trabalhos braçais, eles começam a demorar mais para ser substituído pelos robôs, porque a maturidade da tecnologia de robôs, ela não apresentou uma evolução tão rápida quanto a inteligência artificial. Entendeu? Então, hoje, a inovação, a tendência de inovação dentro das empresas de processo interno é a aplicação de inteligência artificial. E já na inovação, a tendência de inovação para a geração de receita está muito ligado à forma de uma pessoa, de um tipo de profissional que ele não é muito conhecido no mercado. E ele não ficou muito popular, mas essa metodologia de inovação vem substituindo ele, que é o chamado, não sei se eu posso chamar ele de lobista, ou de uma pessoa que conecta duas características. Exemplo, existe o Uber. O que é o Uber? O Uber, ele é uma ferramenta em que ele conecta uma pessoa que está a fim de adquirir uma viagem de carro a uma pessoa que tem um carro. E ele acaba ganhando um percentual desse negócio fechado quando ele une essas duas pessoas. Então, a tendência hoje é você criar receitas através de conexões de dois públicos. Uma que quer comprar e a outra que quer vender. Se os dois se conversam e fecham um negócio, você ganha um percentual daquela negociação. O Uber faz isso, o Airbnb faz isso. A maioria das startups hoje fazem isso. Elas comunicam quem quer vender com quem quer comprar. Então, é uma tendência da inovação atualmente, é isso. Quais ações existem para a popularização da inovação hoje em dia? Olha, o governo federal, ele vem investindo muito nisso. Quando eu falo governo, não é independente do mandato passado ou anterior, mas existe uma necessidade e ações para que isso se dissemine. Por quê? É muito importante falar sobre os incentivos que existem hoje. O Polo Industrial de Manaus adere a uma lei que o nome é Lei do Bem de Informática, que é a Lei de P&D. Essa Lei de P&D, ela foi criada para incentivar o desenvolvimento dentro da região amazônica com fins de tecnologia e desenvolvimento de tecnologia aqui dentro. Então, isso tudo são incentivos e movimentos para que a gente se desenvolva mais ainda rumo às tecnologias de ponta que existem no mundo e a gente também dissemine o conhecimento em tecnologia no estado do Amazonas e também no Brasil. Então, existem muitos fundos de investimentos voltados para a criação de novas tecnologias. Essas são as ações que estão tendo no momento. Bom, agora temos a pergunta do público, feita por Maria Batista. Certo. É possível ter uma mente voltada para a inovação? É, Total. Treinável isso? É possível, é totalmente possível, desde que a pessoa esteja aberta a aprender isso. Por quê? A inovação, ela traz mudanças. E nem todo mundo está disposto a mudar algo.
da forma que ela pensa. Nem todo mundo está disposto a se perguntar se o que ela faz está certo. Quer ver só um exemplo? Quando eu falo assim para muita gente, cara, eu tenho mais de 10 anos de experiência com inovação. Eu trabalho desde 2011 no Polo Industrial de Manaus e a minha segunda função foi trabalhar dentro do setor de inovação da Samsung. Lá eu aprendi muito com engenheiros, aprendi muito com todos que trabalhavam com o objetivo de inovar. E lá eu percebi que um dos principais desafios da inovação é justamente colocar na cabeça das pessoas que o que elas estão fazendo não é que está errado, mas pode melhorar através de um desenvolvimento de uma tecnologia ou implantação de algo que pode melhorar o dia a dia delas ou o trabalho. Então, assim, é treinável uma mente para ser de inovação? É treinável. Basta que a pessoa comece a se perguntar se o que ela faz está certo. E é essa pergunta sempre que eu venho fazendo. Pô, o que eu estou fazendo está certo? Será que não tem um meio diferente? Será que eu não consigo fazer algo mais simples e de forma mais eficaz, mais eficiente? Um outro exemplo é a minha startup, a MySquare. A MySquare, ela nasceu de uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Cara, por que quando eu quero contratar alguém, a maioria das empresas, quando elas querem contratar alguém, elas descrevem o perfil da pessoa e coloca no LinkedIn, ou coloca em uma rede social, coloca em algum lugar, e os candidatos olham aquela vaga e enviam o currículo deles. Por que é diferente de quando eu quero comprar, exemplo, quando você quis comprar esse relógio? O que você fez? Antes de ir comprar, você foi pesquisar em vários sites, talvez ligou para algumas pessoas, ou viu várias formas, vários preços, Na minha cabeça isso está errado. Porque você está na mesma posição de estar contratando alguém. Quem é o dono da demanda é você. Não é você que tem que ir atrás. É quem quer vender que tem que ir atrás de você. Por isso nasceu a MySquare. A MySquare, ela é uma rede social que agiliza o processo de compra das empresas. Eu quero comprar um fardo de água mineral. Eu vou postar na MySquare e vou deixar que os fornecedores vejam essa minha demanda e eles me enviam o orçamento. Eu não tenho que estar passando o dia inteiro pesquisando em site, ligando para fornecedores, cobrando o fornecedor de me mandar orçamento. Isso não é meu papel. É eles que têm que vir atrás de mim. É eles que têm que mandar o orçamento para mim. Mas hoje, a maioria das empresas tem mais de 10 compradores em um setor chamado setor de compras só para fazer esse trabalho, que na minha cabeça é totalmente errado. É sem sentido, sendo que você está na mesma situação de quando você quer contratar alguém. Então, assim, é justamente esse processo de se perguntar se o que você está fazendo é certo, é o que te faz inovar, é o que te faz pensar em soluções diferentes, testar se aquela tua ideia faz sentido, que é muito importante testar antes de implementar, e aí sim você começa a inovar. Não precisa ter um processo criativo, não precisa ser um cara ou uma pessoa extremamente criativa. Eu só preciso ser questionador dos meus atos, do que eu faço durante o dia, se está certo. E aí você começa a inovar, quando você percebe, não dá para fazer isso diferente, isso, aquilo, entendeu? É assim que se consegue treinar uma pessoa para ser inovadora. Pô, que massa! Quais são os seus projetos para o futuro? Existem muitos. Então conte pelo menos um deles. Assim, Letícia, eu sou um cara que eu sou muito inquieto na questão de ter ideias. Eu tenho várias ideias, eu tenho um caderninho que eu anoto minhas ideias e eu fico pensando, muitas vezes quando eu tenho a ideia, hoje, né? Mais um tempo atrás, eu tinha a ideia e já ficava inquieto querendo colocar em prática. Hoje eu tenho a ideia, aí eu penso, anoto em um lugar, aí deixo ela lá, aí eu fico pensando sobre aquilo.
Tipo, eu fico num processo de amadurecimento daquela ideia, se faz sentido colocar e executar aquilo. Antigamente já pensava e já saía executando. Isso daí pode dar prejuízos enormes. Agora não, já eu penso mais no que eu vou fazer. Então, devido a isso, assim, isso me dá muitos pontos para que e muitos projetos futuros. Mas atualmente o que eu estou focado mais é na minha startup, a MySquare, né? De fazer ela crescer cada dia mais com metas durante o ano e para o ano que vem. Semana que vem a gente já tem reunião junto com o sócio para a gente definir as metas do ano que vem da startup. O Estúdios Amazon Tech, onde eu tenho o meu podcast, também tenho você gravando junto com seus convidados, né? Fazer isso daqui evoluir para uma espécie de quase, não posso falar que é uma TV, mas é quase um meio de comunicação, né? Com diversos segmentos, mas esses segmentos precisam ser autônomos, né? Viver por eles e fazer isso daqui crescer cada vez mais. Então, os meus próximos passos no futuro, projetos são esses. E claro, os pessoais, né? Minha filha tá para nascer, Maria Cecília, e eu tô muito ansioso para que ela venha, que a gente possa brincar muito. Ai, que legal. Saúde pra ela, viu? Obrigado. Você tem algum conselho para quem quer ir nessa área de inovação e tecnologia? Bom, tenho. O primeiro é falar um pouco sobre inovar e sobre tecnologia. É possível inovar sem ser um especialista em tecnologia. Eu preciso apenas ter o processo de questionamento sobre o que eu estou fazendo. É a melhor forma, é a forma mais eficiente, é a forma mais eficaz. E a tecnologia é você conseguir criar algo de forma automatizada. Mas o conselho que eu dou hoje para quem quer inovar através da tecnologia, a primeira coisa é se perguntar se você tem aptidão pelo conhecimento. Muita aptidão. Porque para você viver de tecnologia, você tem que estar sempre estudando. Você tem que estar disposto a estudar uma coisa esse ano e ano que vem essa coisa não valer mais nada. Porque se a gente falar, você está introduzindo aí os seus conceitos, está aprendendo sobre tecnologia e desenvolvimento de software, você sabe que você pode estar estudando uma linguagem que ano que vem ela já está em desuso. E aí você tem que estudar uma nova linguagem para se manter no mercado. Então, é um processo de estudo até o final da sua carreira. Então, trabalhar com tecnologia, quando a gente fala da execução ali, do desenvolvedor de software, tem isso. Então, você precisa se perguntar se você está disposto a isso. Que foi uma das coisas, quando eu me formei em engenheiro de computação, eu queria muito ser o desenvolvedor. Só que, quando eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, eu comecei numa linguagem chamada linguagem C#, Visual Basic. Estava estourada, todo mundo usando, todo mundo utilizando. Do nada, veio Java Web. Não presta mais isso aqui. Agora a gente tem que desenvolver em Java Web, que é uma linguagem de programação nova. Aí vai eu começar a estudar de novo, estudei. Do nada mudou. Agora tem que colocar... Na verdade, não é que mudou, mas tinha que adicionar JavaScript, TypeScript, uma série de coisas. Assim, cara, quando é que isso vai parar? Eu me perguntei. Nunca. Mas o meu gás, como ser humano, uma hora acaba. Ele vai diminuindo com o tempo. Você não tem mais a paciência de passar, às vezes, uma noite acordado estudando alguma coisa para amanhã implementar e entregar no seu trabalho. Então eu pensei isso com 25 anos, 26 anos. Eu disse, não, quer saber? Eu gosto mais do meu processo criativo, de ter as ideias, né? E gerenciar os projetos para que isso aconteça, do que eu mesmo desenvolver. Apesar de achar muito legal desenvolver software. É um negócio, assim, que quem gosta é viciante. Só que ao mesmo tempo te leva muito tempo na frente do computador, muito tempo estudando, muito tempo... Então você tem que... Cara, é isso que eu gosto? Então mete o pé e vai junto que vai dar certo. É certeza de dar certo. Estudar tecnologia hoje é certeza que você vai ter um futuro acima da média do restante da população.
Quando eu digo em cima da média, é certeza que você não vai ficar desempregado, é certeza que você vai conseguir ter um salário bom, trabalhar de forma mais light, que eu digo light em ambientes, né, que o clima é melhor, porque ambiente de desenvolvimento de software geralmente tende a ser mais ter mais cuidados da parte dos recursos humanos, dos RHs, com esse público. Então, o conselho que eu dou é se perguntar se realmente você está disposto a esse tipo de coisa. Senão, você pode também entrar e fazer uma migração depois de área, dentro das sub-áreas que existem dentro da tecnologia. Infelizmente, estamos chegando ao fim de nosso podcast. O senhor quer beber uma água? Não, tranquilo. Alex, considerações finais? Bom, novamente te agradecer pelo convite, falar um pouquinho sobre inovação, sobre tecnologia, compartilhar um pouquinho da minha experiência, mas eu deixo mais uma mensagem, né, principalmente para jovens como você, que já está num bom caminho, estudando sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de software. Eu acredito que o futuro do nosso país, da humanidade, é muito por aí, é muito investimento em cima de tecnologias que esses jovens eles possam aderir mais a esse tipo de carreira, né? A gente tem poucos desenvolvedores, poucos programadores. Isso pode gerar uma nova fonte de economia até para o país. E investir, né? Como conversando com seu pai também, você já trabalhou com empreendedorismo também, teve sua lojinha virtual, né? E é muito por isso, sabe? É muito por esse caminho de ensinar os jovens, as crianças, a terem um próprio negócio, a trabalhar com tecnologia, fazer uma inclusão digital desde criança. E é um dos apelos até da Amazon Tech, é conseguir falar sobre tecnologia dentro do Amazonas e nortear cada vez mais jovens a gostarem mais de tecnologia, a se inserirem mais nesse mundo. E através de canais como esse daqui, como o seu, né, você dando esse exemplo de dentro da infância já ter esse tipo de contato, fica as considerações para que seja repetido cada vez mais esse tipo de coisa. Tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor queria que eu fizesse? Bom, existe uma que é sobre mais voltado de inovar dentro do empreendedorismo, né? Que atualmente a gente vê muito surgimento de novos negócios, de novas startups, novas fontes de tecnologia. Só que tudo isso existe um propósito para nascer. Exemplo, você cria uma startup para resolver um problema e o seu propósito é resolver aquele problema. Atualmente a gente vê muito as pessoas criarem algo pura e unicamente pelo dinheiro. E quando o propósito se torna isso, puro e unicamente o dinheiro, é quase certeza que não vai ter sucesso, porque o dinheiro muitas vezes ele é para ser consequência. Muita gente que entra na área de tecnologia hoje, por estar bem movimentado e aquecido, muita gente entra na área de tecnologia porque vai ganhar, vamos supor, $10.000, 10 mil euros já no início, né, trabalhando para fora. E muitas vezes esquece que existe um processo árduo aí de aprendizado, um processo de adaptação, e acaba visando só esse resultado. E não é bem por aí. Você tem que focar no propósito. Qual o propósito que você tem? Qual o propósito de você estar estudando isso? Qual o propósito de você estar escolhendo essa carreira? Você tem que se apegar ao seu propósito. Depois, esse tipo de coisa, tudo isso, dinheiro, reconhecimento, porque dinheiro é reconhecimento. Dentro das áreas, é como se fosse resultado do quão bom você é naquilo. Então, você tem que ter como propósito a área, a tecnologia, ser desenvolvedor, ser um bom profissional. E o reconhecimento ele vem como consequência. Então, as considerações a pergunta mais seria essa. Entendeu? Por isso que hoje a gente tem muita gente que, eu vira e mexe, eu vejo umas pessoas dizendo assim, eu me formei em TI, mas eu estou desempregado. Cara, você está formado em TI, está desempregado, algo de errado tem. Que algo não é de normal. Errado não está certo, Exatamente. sabe?
Exatamente. Exemplo, criança como você, eu já vi criança com 15 anos como você trabalhando já como desenvolvedor. Nossa. E recebendo salário altíssimos que adultos não recebem. Entendeu? Justamente porque trabalham com programação. E hoje é um dos profissionais mais escassos no mercado. Nossa. Sim. É o profissional mais procurado no mercado hoje, é o desenvolvedor de software. Pode colocar em qualquer ranking. Vários países como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, eles estão dando cidadania, estão buscando profissionais desse tipo para morar lá e facilitando todo o processo de imigração. Tá? Então, as considerações, a pergunta que eu gostaria de responder e falar um pouco sobre isso era mais sobre você ter um propósito e não se afastar dele. Entendi. Em quais redes sociais a gente pode encontrar você e o seu trabalho? Bom, atualmente, Amazon Tech Podcast, né? Basta colocar lá no Instagram. Vai ter essa logo aqui que está aparecendo, né? Você pode seguir e acompanhar o nosso trabalho. Por lá a gente posta tudo. A gente posta o que a gente está fazendo, os episódios, quem está vindo aqui conversar. E falar sobre tudo aquilo de inovação e tecnologia aqui no estado do Amazonas. Bom, mais uma vez, obrigada por ter vindo e disponibilizado o seu tempo para o nosso podcast. E vamos terminando por aqui esse bate-papo super legal. Lembrando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente para poder engajar e, principalmente, compartilha com várias pessoas, seus familiares, amigos e etc. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Patiari. Quem experimenta, prefere Patiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade. Soluções em geologia e meio ambiente. Eu sou Letícia Bento e obrigada por ter ficado comigo até o final. Deixe seu comentário pra gente, por favor. Vale muito. Até o próximo episódio e tchau!